Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa audição. Cumprimento novamente todos e dou as boas-vindas ao Sr. Bruno Gomes, que está aqui na qualidade de ex-vereador da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, a requerimento putestativo do Grupo Parlamentar do PSD. Está acompanhado pelo seu advogado, Dr. Vítor Faria, a quem também saúdo, vindo a esta comissão e dando conta daquilo que é a nossa norma, muito embora seja informado, mas para quem nos possa ouvir, do modelo de audição que temos aqui, que funciona em 3 rondas possíveis, com pergunta-resposta na primeira ronda, 8 minutos para cada grupo parlamentar, 5 minutos de forma seguida com resposta única no fim, na segunda ronda, e, se necessário, uma terceira ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar. Conforme é também do vosso conhecimento, é conferido ao depoente o direito, querendo, ou a prerrogativa de fazer uma intervenção inicial de enquadramento do seu depoimento, que pode ir até ao máximo de 15 minutos. E, Sr. Bruno Gomes, eu começaria por aí, se quer usar a palavra ou se daremos início imediato à audição. Faz favor. Sim, queria usar a palavra. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Boa tarde, senhores deputados, peço desculpa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, excelentíssimos senhores deputados. Em primeiro lugar, queiram vossas excelências receber a expressão da minha mais elevada consideração por todos vós e o meu respeito pelos objetivos desta Comissão Parlamentar. Como será do conhecimento de vossas excelências, fui constituído arguido no processo que corre na comarca de Leiria, no qual são investigados factos que reportam a atribuição e aplicação de apoios no âmbito do Fundo Revita. Na sequência dos incêndios de 17 de junho de 2017, na zona do concelho de Pedrógão Grande, que se encontra em fase de julgamento e que tem início agendado para o próximo dia 26 de outubro, no qual apresentarei a minha defesa. É o objetivo deste processo o apuramento em julgamento de eventuais responsabilidades criminais, nos termos enunciados numa acusação prolixa e muito abrangente, que compreende uma pluralidade de factos que reportam à reconstrução e à reabilitação de construções efetuadas pelos incêndios supra-referidos, citas no concelho de Pedrógão Grande, e às circunstâncias em que ocorreram situações que podem envolver o meu conhecimento e ou a minha intervenção direta ou indireta, e a qualidade e a natureza nos diversos momentos a que esta se circunscreve. Pode dizer-se que tudo o que sei sobre este tema é também tema do processo de crime e consta, direta ou indiretamente, da tabela acusatória, e que todas essas matérias serão por mim abordadas em sede de defesa. Neste conspecto, e considerando o que antes disse, sempre reforçando o respeito por vossas excelências e pela função que nesta Comissão vos está acometida, invocarei aqui a meu favor as prerrogativas legais que me são concedidas pelos artigos 61, número 1, linha D, e número 2 do artigo 132, ambos do Código de Processo Penal, para remeter ao silêncio ou recusar a resposta perante todas as questões que me forem dirigidas pelos excelentíssimos deputados e respeitem direta ou indiretamente a factos vertidos na acusação pública, ou que possam vir a ser objeto amplo da minha defesa criminal ou que ela contender. Quero terminar esta curta intervenção acentuando que a minha intervenção nos processos dos incêndios, muito esforçada e com sacrifício pessoal e familiar, como funcionário camarário, vereador e, sobretudo, como cidadão, visou, acima de tudo, o interesse na reconstrução de Pedrógão Grande, para apagar os vestígios do drama que se abateu sobre o concelho. E foi marcada por uma pressão esmagadora proveniente de todos os setores da política do Estado e dos protagonistas ao mais alto nível, pela pressão dos média, da população enlutada, dos dramas familiares, da indefinição de critérios e perante o olhar expectante de um país devastado e desmoralizado. Tudo fiz sem quaisquer ambições políticas, ressabiamentos de qualquer natureza ou propósitos de projeção mediática. Saio deste processo, independentemente do seu desfecho que espera a meu favor, de consciência tranquila e de mãos limpas. Como ressalta
do despacho do arquivamento prévio à acusação preferida no processo criminal, do qual expressamente consta que não resultou da investigação, que foi muito intensa, ter sido por mim recebido qualquer benefício ilegítimo ou contraprestação indevida. Muito obrigado por me terem ouvido. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Senhores e Srs. Deputados, embora seja do conhecimento de todos, dar-vos conta de que este depoente goza do Estatuto como arguido de um conjunto de direitos, nomeadamente o direito a não responder sobre factos que constem, direto ou indiretamente, da acusação que lhe foi dirigida, num processo que todos sabemos que é um processo muito recente e que tem julgamento marcado. Além do mais, qualquer depoente nesta Comissão, por aplicação extensiva do Código de Processo Penal, goza o direito de não depor ou pronunciar-se sobre fatos que eventualmente o possam incriminar, tem esse direito também. Por outro lado, dizer-vos que se formalmente ou muito formalmente não está comprovada na Comissão a qualidade de arguido do nosso depoente, parece-me que, usando um termo legal, os factos notórios quase não carecem de ser demonstrados, mas, de todo modo, se nos pudessem mais tarde fazer chegar o documento comprovativo da qualidade de arguido para o acervo da Comissão, eu ficava grato. Entretanto, com estas limitações, com este condicionamento que o nosso depoente impõe a si mesmo, porque compreendamos que ele tem tanto direito de falar como direito de não falar em relação a um conjunto de factos. Assim sendo, e não obstante, com este tipo de limitações, está aberta a nossa audição. Quem inicia a audição é o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, porque este depoente foi indicado potestativamente pelo PSD, e assim sendo, eu dou a palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor. Sra. Deputada, parece-me... Só um segundo. Sra. Deputada, para prosseguir, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Bruno Gomes, Dr. Vítor Faria, um gosto, eu também sou do Distrito de Leiria e é um gosto tê-los aqui. E quero dizer que, em nome do PSD, o PSD enaltece e engrandece bem o trabalho dos autarcas do nosso país, porque o PSD é um partido muito focado nos autarcas e daí que reconhece a sua importância. Também relembramos aqui que o objeto desta Comissão de Inquérito é apurar a atribuição dos apoios do Estado na sequência dos incêndios de 2017, portanto, é apurar a responsabilidade política, não se trata aqui de apurar qualquer responsabilidade criminal ou civil. Essa, sim, é relegada para os tribunais e não é esse o âmbito que estamos aqui nesta Comissão. Prestamos também aqui a nossa homenagem às vítimas dos incêndios e às suas famílias. Reconhecemos a importância daquela região e reconhecemos também a tragédia que foi e daí mostrar-nos a nossa solidariedade a todas e a todos e, em particular, aos pedroguenses, de onde o Sr. Bruno Gomes é natural e residente. Importa também aqui dizer que o PSD reconhece a importância das segundas habitações para qualquer região, em particular para a região do interior, porque as segundas habitações são muitas vezes o motor de desenvolvimento e de economia daquelas localidades. Posto isto, e na sequência das declarações iniciais do depoente, que desde já agradecemos, tenho uma pergunta para lhe fazer. A minha pergunta é se o senhor não vai responder a nenhuma questão que lhe seja colocada. Para responder, tem a palavra, Sr. Bruno. Relativamente a matérias que estejam em investigação, o que decorre relativamente às habitações, eu não vou responder. Relativamente a outras matérias, estou à vontade. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente. Então, no seguimento desta sua resposta, o PSD vai iniciar a sua ronda de perguntas, sem prejuízo de aquelas que entender que são do âmbito, embora nós entendemos que não, mas o senhor está no seu direito.
E começo pelo seguinte. O senhor, no fim de 2017, escreveu uma carta aos pedroguenses, onde nessa carta dizia o seguinte, entre outras coisas, eu vou citar apenas algumas partes. Há cerca de 12 anos entrei para a política e saio neste momento. Não sou candidato nas eleições autárquicas de 2017 por opção própria e devido a questões familiares, pessoais e éticas. Ainda na carta diz, não perdi o gosto pela política, mas também não a vejo com os mesmos olhos. Hoje vejo-a como uma atividade por vezes sem ética e capaz de destruir princípios e amizades. Também descreve na mesma carta o seu mandato como de conflito e meias-verdades. Eu gostava que concretizasse exatamente a que é que se estava a referir nesta carta. Só para responder, tem a palavra o Sr. Bruno Gomes, faz favor. Relativamente a essas palavras, em primeiro lugar, tenho a acrescentar que perdi todo o gosto pela política. Em primeiro, é uma coisa que jamais na minha vida, e quase posso garantir isto, até questões familiares, voltaria à política. Porquê? E vou agora dizer porquê. Porque Pedrógão já tinha um grande incêndio. Pedrógão já tinha um grande incêndio. Porque aquilo que assistimos antes do fogo de junho, entre a sociedade pedroguense, já era uma espécie de guerra civil. Muitas vezes entre pessoas que estiveram dos mesmos partidos. Isto é, pessoas que eram amigas, que a dado momento seguiram a sua vida de forma diferente. E têm a liberdade de cada um seguir a sua vida de forma diferente. E aquilo que eu fiz nessa carta é que eu não tenho que viver as guerras dos outros, os pedroguenses não têm que viver as guerras pessoais de determinadas pessoas e muito menos as guerras políticas. Porque aquilo que nós existimos é que Pedrógão evoluiu para uma espécie de guerra que deixou de ser numa primeira fase política, passou a ser pessoal e que se transformou num ódio. E hoje o Concelho de Pedrógão vive em ódio. E o que aconteceu com esta tragédia é que nós podíamos ter unido. E, infelizmente, o que aconteceu é que nós não nos unimos e continuamos neste momento desunidos. E o que acontece é que a culpa nunca... Eu vou dar aqui um parênteses. Assim, quando acontece um divórcio, a culpa nunca é dos dois. Isto é, a culpa nunca é só de um. Acontece sempre das duas partes. E o que acontece em Pedrógão é que nós temos que, se calhar, pensar de forma diferente, todas as pessoas que lá estão, sobretudo as pessoas que têm obrigações políticas, seja de uma parte, seja de outra, e aquilo que eu vi a dado momento foi que aquilo estava a ir para um caminho ao qual eu não quis pertencer, e a qual eu me afasto e me afastei para sempre. Porque nós, há momentos na vida, e que, sobretudo quando nós vivemos uma tragédia, que nós não vale tudo. E, sobretudo, quando há uma tragédia e quando nós temos pessoas que... Eu vou-lhe dar este exemplo. Quando nós temos pessoas que habitam a nossa casa e que deixam de habitar porque morreram, quando nós temos crianças que eram, se calhar, a melhor amiga da minha filha, que se calhar deixou de ser, assim, nós devemos pensar que, se calhar, que naquele momento não vale tudo. E não vale tudo porque também nós somos pequenos. E o que eu posso dizer... sinceramente, é que há coisas que nós devíamos ter aprendido e que nós devemos, se calhar, fazer uma pausa, pensar e deixar de olhar tanto para nós, sobretudo quem lá está, e, sobretudo, pensar no que é que Pedrógão precisa, porque, por exemplo, não é só Pedrógão que paga, pois pagamos todos a região, pagamos todos o distrito, pagamos todos o país... Não é? E, nesse sentido, quando eu escrevi essa carta, foi o meu sentimento. É que há coisas com as quais eu não quero pertencer. E não vou pertencer mais. Muito obrigado pela resposta. Sra. Deputada, tem a palavra para prosseguir. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava que se pudesse concretizasse, quando fala aí de desunião, qual é a razão da desunião e quando refere também que não vale tudo, a que é que se refere concretamente? Para responder, tem a palavra, Sr. Bruno Gomes. O que eu quero dizer é que numa tragédia tão grande que nós vivemos, por exemplo, a Câmara não pode estar de costas voltadas para a Associação de Vítimas, nem a Associação de Vítimas pode estar voltada para a Câmara, nem a sociedade pode estar contra a Câmara, nem a Câmara contra a sociedade. E aquilo que nós assistimos, seja de uma parte, seja da outra, seja dos partidos, é que acho que as pessoas, durante muito tempo, e
e se calhar nesta fase, com o passar do tempo, começa-se a esbater, mas ainda há, e continua essa fricção, que eu acho que está a diminuir, mas também me custa é que só vai diminuir com a passagem do tempo. Isto é, se nós daqui a 5 anos, se calhar estamos todos melhor e se calhar já começamos todos a falar uns com os outros. Isto é, mas temos que esperar 5 anos ou 10 anos para que só o tempo matar, no fundo, estas diferenças. É isso que, no fundo, acontece, é que ainda acaba por haver uma divisão que nós sentimos entre as instituições. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Obrigado. O senhor referiu que a Câmara está de costas voltadas ou esteve com a Associação das Vítimas, mas por que razão? Para responder. O que eu disse foi vice-versa, foi as duas coisas. Isto é, nós tivemos situações em que as pessoas não se sentaram, tanto por uma questão, aquilo que eu percebi na altura, tanto seria por parte de uma parte como da outra. Até posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que durante muito tempo as partes pura e simplesmente não se falavam. Não é? E nesse sentido há que, a meu ver, em Pedrógão as pessoas ultrapassar determinados problemas que havia e que ocorreram e que, no fundo, não nos deixam, sobretudo, em muitos aspectos, de perder a dor. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Sra. Deputada, para prosseguir. Sim, só o tempo é que ajuda a adormecer a dor. Mas o objetivo, quer de um, quer da Câmara, quer da Associação, é o mesmo, presumo eu, que era unir-se em torno da tragédia e salvaguardar ou minimizar o mais possível a tragédia e o sofrimento das vítimas. Não concorda? Para responder, por favor. Concordo em absoluto, mas para isso as pessoas têm que se sentar e falar. Porque se não se sentarem tanto de uma parte como da outra, não é? E continuarem só a chegar a fora da reunião e dizerem exatamente aquilo que pensam que é mau, de um lado e do outro, isto é, não pensam para falar da parte boa, só pensam e transmitem sobretudo a parte má, seja de uma parte, seja da outra. Eu acho que é isso que falta, é sobretudo as pessoas sentarem-se e falar daquilo que é bom e que é bom para o futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Olha, o Sr. Bruno Gomes integrou os órgãos sociais da Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão Grande e da Associação de Bombeiros de Pedrógão Grande também. E refere ter saído porque integrou o Executivo da Câmara, referindo também que esta relação se mostrou incompatível. A pergunta é, se foi sempre incompatível ou apenas foi incompatível desde o dia 17 de junho de 2017? Para responder, Sr. Bruno Gomes. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, antes de assumir qualquer função política, se calhar pensava que, ou poderia pensar pessoalmente, que nós às vezes podemos estar nas duas instituições. Quando estive na prática, lá, enquanto vereador, sem delegação de competências, porque eu nunca assinei, nunca pude prestar 100% aquilo que seria o papel de vereador, aquilo que eu me apercebi é que nós, sobretudo às vezes em pequenos concelhos, não podemos votar a matéria onde estamos e muitas vezes acabamos por entrar em sermos uma espécie, e foi isso que eu senti durante 2 anos, ou 1 ano e tal, em que sentimos quase ali uma ponte, mas uma ponte às vezes na parte negativa, não é? Porque nós podemos ser ponte da parte positiva que transmite coisas positivas de um lado para o outro, e dizemos as necessidades e as dificuldades e assim. Outras vezes servimos como uma espécie de guerra. E essa também foi uma das situações pelo qual eu também saí e hoje em dia a minha opinião é que quem vai para vereador não deve fazer parte de nenhuma associação. Sinceramente, porquê? Porque acaba por haver um choque entre, às vezes, aquilo que a pessoa está numa instituição quer e aquilo que a Câmara quer. E eu posso lhe dizer que, se calhar, eu quando estive nos bombeiros e fui vereador, até foi quando houve um grande aumento em termos de transferência de verbas para os bombeiros, face a anos anteriores. Mas, na prática, se calhar, nesses anos foi quando houve o pior relacionamento entre instituições. E aquilo que eu acho que nós podemos ajudar, sobretudo quem quer estar numa parte positiva, é não nos deixarmos cair numa situação como às vezes estamos de ter que ouvir de um lado e ouvir do outro e depois servir como um pêndulo, mas às vezes como um pêndulo negativo. Ou então temos que nos abstrair disso e aquilo que eu fiz foi sair.
Pronto, nesse sentido, para que não houvesse no fundo, da minha parte, para já servir de um confronto entre duas partes que naquela altura se formou. Muito obrigado. Senhora Deputada Olga Silvestre, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sendo que a lei não refere que haja incompatibilidade nesses cargos, eu gostava que se pudesse concretizasse por que razão efetivamente saiu. Para responder. Eu saí porque, se quiser, o que lhe posso dizer é que, se calhar, as direções das instituições e da Câmara, que se davam bem, passaram-se a dar mal. E eu não tenho que me pôr numa guerra que não é minha. Sobretudo quando são questões pessoais entre pessoas. E que, infelizmente, o Conselho paga. E pagamos todos. Muito obrigado. Para prosseguir, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda na referida carta, o senhor faz uma extensa lista de agradecimentos e identifica algumas pessoas nesses agradecimentos. Não faz nunca nenhuma referência ao Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves. Por alguma razão? Para responder. Sim, porque eu não quis participar na ação política e então o que eu fiz foi sair, nunca apareci em lado nenhum, nunca estive em qualquer sessão, nem de um partido, nem de outro, nunca participei, e só escrevi isso. E atenção, que eu disse que também nessa carta podia ter escrito mais coisas que não escrevi, exatamente porque não quis, nem eu nem a minha família, participar de uma forma ativa naquele momento, porque se de certa forma eu estava triste com toda a situação que estava a acontecer e sempre fui uma pessoa que apenas trabalho para que as coisas corram bem, não ando a pôr arena em engrenagem, eu nunca andei aqui, sobretudo pela minha terra, a tentar de uma forma ou de outra que alguém ficasse mal para eu ficar bem, antes pelo contrário, sou uma pessoa que ou pratico o bem ou então passo ao lado e por simplesmente fecho os olhos e não faço esse tipo de situações. E por essa razão eu abstraí-me, tal como a minha família, de qualquer ação política naquele ano e se eu escrevesse qualquer coisa que dissesse bem ou mal do Presidente Valdemar ou bem ou mal das outras pessoas que eu também agradeci e gostava de agradecer do lado quando era vereador do PSD, eu estava a interferir e a dizer qual era a minha opinião. E o que eu fiz foi abstrair-me na totalidade e por isso não falei. Mas disse, volto a dizer, na mesma carta diz que havia pessoas e outras situações que eu gostaria de dizer e que não disse por essa razão. Senhora Deputada, faz favor. Obrigada. Ainda em matéria de agradecimentos, o senhor também agradece à atual Ministra Ana Abrunhosa, então Presidente da CCDRC, como a mulher que deu a mão a Pedrógão Grande na sua maior tragédia. A pergunta é, qual foi o papel da Presidente da CCDR no pós-17 de junho? Sr. Bruno Gomes, para responder. Relativamente a essa matéria, como é uma pessoa que está envolvida no processo, não vou prestar qualquer declaração. Relativamente ao processo que eu tenho, ela também é testemunha. Nesse sentido, não quero estar aqui a dizer algo que possa posteriormente ser usado contra mim. Muito obrigado. Sra. Deputada, para prosseguir. Sendo testemunha, não é arguida, portanto, se é testemunha, o senhor aqui, e a minha questão vem no seguimento da carta que escreveu abertamente, onde refere isso, portanto, volto a reformular a pergunta, se realmente a doutora Ana Abrunhosa, no pós-incêndio, teve, que papel é que teve lá na zona, em Pedrógão, na sequência dos incêndios? Sr. Bruno Gomes, com a pergunta reformulada. Vou apenas responder relativamente a uma parte que lhe posso dizer. Nas primeiras 3 semanas, a seguir à tragédia, ela foi uma pessoa a quem todos os portugueses devem dizer obrigado. Relativamente a todo o resto e tudo o que se passou a seguir, fez o seu trabalho e sobre esse qual pode ter algum relacionamento comigo, no sentido de tudo aquilo que se passou, eu não vou pronunciar. Mas, sobretudo, nas primeiras 3 semanas, se calhar passou lá em 21 dias, se calhar teve lá 15 para 18. Não vou dizer os 21 porque ela também tem vida, não é? Tem família. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor para prosseguir.
Olha, à data dos incêndios, já todos aqui percebemos, o senhor era vereador. Que valores tinha atribuídos? Sr. Bruno Gomes. É assim, eu, como disse há pouco, fui vereador sem delegação de competências, não tinha pelouros na área da floresta, nem do ambiente, nem da proteção civil, e posso lhe dizer que sinto, e aquilo que se passou foi uma aprendizagem que tive, é que a partir do dia 17 de junho não houve pelouros, não houve nada. Porque, no fundo, nós apenas servíamos, posso lhe dizer, por exemplo, tinha um dos pelouros que era a educação, e quem, a partir daquele momento, por exemplo, também trabalhou naquela área, foi a vereadora Margarida, que era na altura da oposição. Isto é, nós, naquele momento, se posso dizer, para todos os problemas que tínhamos, de tudo o que havia, no fundo, se posso dizer, nunca senti que tivesse verdadeiramente pelouros, porque não podia assinar, não podia me responsabilizar, nunca assinei-me um ofício que dissesse lá a vereador Bruno Gomes. Nesse sentido, aquilo que eu posso dizer é que quando aconteceu o fogo, muito menos senti isso, porque no fundo éramos todos a trabalhar e estava sempre a faltar gente, estava sempre a faltar muita gente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Olha, o que acabou de responder entra em contradição com o que escreve na citada carta. Designadamente aqui diz que tinha vários pelouros, eu vou só identificar aqui dois, nas obras particulares, no urbanismo e ornamento do território. Vou esclarecer. Aquilo que eu disse foi que tinha pelouros, esses também eram meus, mas que nunca assinei, nem nunca fiz um despacho de uma obra particular, nunca pude dizer o vereador concorda, uma única vez, enquanto fui, nem nunca dei uma autorização de licença de utilização, quanto mais uma concessão, uma informação prévia. Isto é, nós temos pelouros, mas como não havia delegação de competências, por isso simplesmente, isso não passava por mim. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor. Então, a pergunta que se impõe é quem é que assinava, no caso das obras particulares ou no urbanismo e ornamento do território. Por exemplo, assuntos relacionados a isso, com isso. Sr. Bruno Gomes. O Presidente. Sra. Deputada. Olha, o senhor em determinado... a sua profissão, antes de ser vereador, presumo, não tenho a certeza, presumo que era técnico da Câmara Municipal. Sim, sou funcionário público, sou técnico da Câmara Municipal em gestão do território. Sra. Deputada, para prosseguir. Portanto, está na área da gestão do território, é isso? Sim. Sra. Deputada. Desculpe. Na sequência dos incêndios, foi criado o Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução, com a sigla de GOR. Quando foi criado e por quem foi criado? Para responder, por favor. Relativamente a esse assunto não me pronuncio, porque também consta do processo. Obrigado, Sra. Deputada. Então, o senhor fazia parte deste gabinete? Sr. Bruno Gomes. Relativamente a esse assunto, não pronuncio, desculpe. Peço imensa desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunta é, se eu lhe perguntar mais alguma questão sobre este gabinete, o senhor não responde, é isso? Sr. Bruno Gomes. Relativamente a esse assunto, não vou responder. Peço desculpa. Sra. Deputada. Sr. Presidente, em função disso e para o PSD é uma matéria da maior relevância, nós requeríamos à mesa que por sua vez requeresse, passa pelo pleonasmo, a composição deste gabinete do GOR na Câmara Municipal de Pedro Algum Grande. Muito obrigada. Iremos oficiar a Câmara nesse sentido. Faz favor, Sra. Deputada, para prosseguir. No processo de atribuição de subsídios na sequência dos incêndios,
como é que se processava o processo? Ou, portanto, como é que se iniciava, depois qual era o procedimento até a fase final da atribuição dos incêndios, da atribuição dos subsídios, perdão. Sr. Bruno Gomes, por favor. Sim, isso dos subsídios tem a ver com as habitações, não é? Não sei, com o tipo de subsídios. Esclarecer. Não é só habitações, há subsídios também no âmbito da agricultura e de outras... Para responder. Relativamente aos subsídios da agricultura, aquilo que eu sei e que se passou foi que houve um aviso, no sentido das pessoas se candidatarem. Posso-lhes dizer que o aviso, até depois a Câmara de Pedrógão, acho que foi a primeira a receber uma sessão, e posso dizer que não estive lá no início dessa sessão, depois fui lá 15 minutos a essa sessão, mas gostava de descrever a todos vocês como foi essa sessão. Essa sessão foi na Casa da Cultura da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, não sei se conhecem o edifício, talvez acho que há pessoas que já estiveram lá. Tem 166 lugares, teriam cerca de 300 pessoas dentro do edifício, pelo menos, e talvez tivessem mais de 200 pessoas do lado de fora. Estaria a doutora Alcina, penso que é Alcina ou Adelina, esquece-me o nome, da Direção Regional de Agricultura e Pescas, com mais 3 ou 4 técnicos, e estava quase uma batalha campal, em que os técnicos não conseguiam falar, e houve uma pressão brutal por parte das pessoas. Durante 1 hora, aquilo teve quase que não se conseguia começar, até que depois se conseguiu, alguém falou e viu, e aquilo foi dividido em 2 sessões, e posso lhe dizer que, posteriormente a tudo isso, é que foi divulgado também ia haver outras sessões noutros concelhos, que depois houve um esforço muito grande, houve um período muito grande para as pessoas candidatarem, e posso dizer que, inclusivamente, acho que em quase todas as pessoas, de quase todas as aldeias, só por lapso, e houve algumas pessoas que houve ali um erro qualquer, que não receberam subsídio da parte agrícola, mas esmagadoramente houve, por parte da população de Pedrógão, Figueiró e Castanheira, um apoio maciço. Todos, o que eu quero dizer disto é que quase todas as famílias que perderam aquilo receberam. Houve até uma falha de um dia em que o Ministério da Agricultura teve lá 2 ou 3 dias com os técnicos a ajudar as pessoas mais idosas e pessoas que não têm dificuldade e que não têm família e que os ajudem a preencher. Houve um dia que não correu muito bem e então depois houve mais tarde uma abertura do novo dia, porque houve pessoas que tinham impressos, mas depois esses impressos não seguiram, não entraram na plataforma. Então essas pessoas foram lá e foram novamente. Posso dizer que, se esmagadoramente, quase toda a gente recebeu, porque havia 3 escalões. Basicamente, havia um escalão na agricultura até aos 1.050 euros, penso eu, que foi pago pela Segurança Social. Houve um segundo escalão entre os 1.050 e os 5.000 euros, que acabou por ser pago pelo Revita, que inicialmente nem sequer estava previsto esse pagamento, e o que se calhar também acabou por levar a que houvesse um reforço por parte do Estado da verba, porque inicialmente, não sei, mas aquilo que eu me percebi é que estariam à espera daqueles 3 concelhos de pagar entre 1,5 milhão e 2 milhões, e aquilo foi para os 4 milhões de euros, pelo menos, o pagamento em subsídios agrícolas, o que demonstra que quase toda a gente recebeu naqueles concelhos, embora, volto a dizer, houve pessoas, algumas pessoas que não receberam, porque falhou qualquer coisa, situações pontuais. Se calhar dizer que um dos problemas que houve foi que muita gente tinha prejuízos acima de 5.000 euros, que tinham na ordem dos 15, 20, 25, 30 mil euros, entre fazer uma candidatura numa zona muito rural e com muitas dificuldades ao PDR, preferiram receber aqueles 5.000 do que estar com burocracias. Posso lhe dizer que aquilo que sei é que acho que há 16, 17, 18
apenas acima de 5.000, e nós temos 1.000 ou mais de 1.000 pessoas que foram apoiadas até 5.000. Por que razão acima de 5.000 só temos 18? Porque as pessoas quiseram fugir todas à burocracia. E posso lhe dizer que daqueles 18, se calhar 17 penaram para conseguir, e ainda hoje há pessoas a concluir estes processos, que não estão todos concluídos. Isto é porquê? Porque a pessoa, quando depois vai para fazer a candidatura, tem que apresentar o projeto na Câmara, né? Depois tem que ter o projeto de arquitetura, depois tem que ter a especialidade das estruturas ou de eletricidade. As pessoas não estavam à espera disso, e muito menos pessoas que têm 60, 70, 80 anos, quando foram e ver essa situação, acabaram por, à última da hora, quem pôde baixar para baixo dos 5.000, muita gente fez isso. Depois, outra situação tem a ver com os tratores, é que a pessoa fazer uma candidatura para um trator novo custa 20, 25.000 euros, e o que as pessoas têm é um trator velho que, na maior parte das vezes, já compraram na ordem dos 3, 4, 5, 6, 7.000 euros. E para fazer a candidatura, a pessoa depois tem que pôr uma parte. Isto é, a pessoa não precisa de um trator novo topo de gama porque ele só faz meia dúzia de horas por semana ou x horas. Isto é, daí que muita gente preferisse ficar dentro do escalão dos 5.000, que se fosse, o problema é que se fosse um bocadinho mais, até podia, até aos 7, 8.000 podia ser bom, mas também depois aquilo que me parece é que o Estado também não estava, nem as pessoas estavam à frente daquilo que teriam à espera que houvesse, no fundo, porque o processo foi fácil. Se perguntassem às pessoas se a candidatura foi fácil ou não, foi fácil. Porquê? Porque não era um PDR. Isto é, foi um processo que o Estado assumiu, ou através dos donativos, e nesse sentido, para a maior parte das pessoas, foi bastante simples essa resolução. Pronto, e nesse sentido houve até alguma satisfação. Posso dizer que havia até irritação daquela meia dúzia de pessoas que não recebeu porque não viu, ou deixou passar o prazo, ou porque o processo não entrou. Porquê? Porque realmente o processo foi bastante fácil em termos de candidatura, por não ser um PDR, porque volto a dizer, dos 18, os 17 fizeram PDR, de certeza que as reclamações que às vezes chegavam à Câmara ou que as pessoas enviavam, as pessoas tiveram essas dificuldades exatamente porque não estavam à espera dos licenciamentos, não estavam à espera desses problemas todos. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. O senhor referiu que o processo foi fácil. A minha pergunta é se, depois da atribuição desses subsídios para os agricultores, se havia fiscalização concreta no terreno do prejuízo. Sr. Bruno Gomes, faz favor. Naquele caso, devia haver duas fiscalizações. Uma, se a pessoa perdeu o bem, é aquele bem ou não. Eu penso que boa parte foi feita, outra boa parte não sei se tiveram condições para a fazer, não sei, não acompanhei, eram os técnicos do Ministério da Agricultura, sei que aquilo que nos diziam e que às vezes ouvíamos é que vinham da Guarda, da Covilhã, de Coimbra, de outros lados, e que caíam ali, que depois iam com as pessoas. Não sei se agora, essa parte não posso dizer, não é? Se houve ou não. A ideia que eu tenho, e tenho familiares que foram apoiados, alguns casos o técnico veio lá ver, e houve um caso que nunca veio. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. O senhor teve alguma intervenção ou participou no Fundo Revita? Para responder. Relativamente a essa matéria, não faz parte da acusação, não vou responder. Muito obrigado, Senhora Deputada. O senhor acha justo 58% do Fundo Revita ser atribuído para a agricultura, ser canalizado para a agricultura e os outros, a outra percentagem ser para habitações? Para responder. Não, e acho que violaram o direito dos critérios, mas não, relativamente a essa parte não quero falar, mas não acho justo. Senhora Deputada, faz favor. Pode concretizar porque é que não acha justo? Senhor Bruno Gomes. Porque o Estado Central devia ter assumido esse pagamento. E volto a dizer, não através do PDR. Eu acho que uma das coisas que eu posso dizer relativamente à agricultura, e sobretudo à agricultura de subsistência, é que este tipo de apoios, sem burocracia, em termos no sentido do futuro, seria uma coisa extraordinária. Isto é, e se calhar um valor baixo que dê ao proprietário, porque volto a dizer, um proprietário que tem 70, 80 anos não quer um trator novo.
Ele só quer um velhinho pequenino que faça aquilo que ele já não pode com as pernas. Muito obrigado, Sr. Deputada. Faz favor. Olha, sobre os bens que foram doados em espécie, no relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, refere que não foram integrados no Fundo Revita e deviam ter sido integrados. Por que razão? Sr. Bruno Gomes, para responder. Antes de responder a essa questão, vou responder a outra. Os 19 caminhões de uma empresa imobiliária que deram à Câmara de Pedrógão, que nunca apareceram e que nunca constam de lado nenhum e que, pura e simplesmente, a Polícia Judiciária, quando investigou, chegou à conclusão que não havia 25 casas de banho ou 15 cozinhas e casas de banho, mas a senhora enganou-se no e-mail que fez, em vez de pôr 1, pôs 19. E esse 1 nem sequer chegou à Câmara de Pedrógão. E está num despacho de arquivamento na qual a Câmara foi investigada e está no CIAB de Coimbra. Mas a verdade é que os jornais todos disseram que haviam 19 caminhões de material que vinham para a Câmara de Pedrógão e que sei que colegas meus andámos todos a ver onde é que eles tinham entrado, se no Regimento de Leiria, se no Regimento de Santarém, se em Castelo Branco na Nercabo, mas nós, esses 19, nunca conseguimos encontrar. Mas depois chegámos à conclusão que a funcionária dessa imobiliária se enganou e que originou uma investigação, pronto, e nesse sentido ainda bem que a senhora reconheceu, apesar de nunca ter feito um pedido de desculpas. Relativamente à questão do Revita, não vou pronunciar. A razão. Muito obrigado, Sr. Deputada. Para terminar mesmo. O PSD não estava a referir-se a esses bens, concretamente a esses caminhões que o senhor referiu. Mas já agora, quando na atribuição ou na distribuição desses bens, qual era o critério que era utilizado? Sr. Bruno Gomes, para responder. Posso lhe dizer que, relativamente aos bens que deram, deve ser o Sr. Presidente da Câmara Municipal a responder, porque ele, no fundo, é o representante máximo da autarquia. Posso lhe dizer que, nesse sentido, a Câmara tem um local seguro, e aquilo que eu sei, onde tem guardados esses bens, e que, por exemplo, havia situações em que as pessoas pediam à Câmara e que foram as pessoas que foram lesadas pelo fogo e que receberam consoante o pedido que faziam. E que posso dizer que havia, por exemplo, uma casa de voluntariado que foi a única que recebeu materiais porque era um voluntariado. Há uma casa extraordinária que é feita por 100 e tal, 200, 300 a 400 pessoas, tudo apenas por um voluntariado. Mas nesse sentido peço desculpa estar a falar porque não quero falar sobre o processo. Muito obrigado. Terminada a ronda do PSD, a palavra. Sr. Deputada, concluir mesmo, Sr. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância. Ainda no relatório do Tribunal de Contas fala em falta de transparência, falta de controlo e insuficiência na gestão de riscos éticos. Concorda com isso? Para responder, por favor. Relativamente a esse facto, não vou dar a minha opinião, por causa do processo. Peço desculpa. Srs. Deputados, com igual tolerância, a palavra ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Bruno Gomes pela disponibilidade para prestar estas declarações nesta comissão e para se ter dirigido aqui hoje. Manifestar total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande e de outros concelhos em 2017, numa grande calamidade que todos nós temos o dever de nos mobilizar e de tomar medidas para as prevenir futuramente, porque, infelizmente, a política pública do passado não foi suficiente para evitar que esta catástrofe tivesse ocorrido.
E lamentar também que, aos dias de hoje, ainda não tenham sido tomadas medidas estruturais para transformar a floresta e o sistema de proteção civil com a amplitude necessária para que os riscos se reduzam. Ainda hoje, muito trabalho está por fazer e deve a Assembleia da República tomar essa iniciativa e de proposta a par de outras iniciativas que o Governo possa tomar em forma de proposta e outras. Lamentado o sucedido, quero deixar algumas questões, já pelo que percebi não nos vai dar respostas a respeito da reabilitação de habitações, mas deixo-lhes algumas perguntas em relação à reposição do potencial produtivo. Houve medidas de apoio público para a reposição do potencial produtivo destas áreas ardidas e o que lhe pretendo questionar é se tem conhecimento de aplicação de fundos de dinheiros públicos de forma indevida no restabelecimento de potencial produtivo nas áreas agrícolas e florestais. Questionar-lhe também se considera que as medidas que foram aplicadas para apoiar as populações foram suficientes ou insuficientes e, perante a sua insuficiência, que imagino que seja o seu posicionamento, que medidas concretas estão em falta para que estas populações vejam a sua vida minimamente restabelecida? Para responder, tem a palavra o Sr. Bruno Gomes, faz favor. Boa tarde. Relativamente às questões de dinheiros na parte das florestas, começando por aí, é assim, penso que não houve qualquer apoio, a meu ver, que talvez fosse aqui aquilo que ficou por fazer. Isto é, por exemplo, nós temos grandes produtores florestais, vou dar o exemplo, há um senhor, que é o Sr. Vítor Managil, ele tinha, se calhar, era o maior produtor de pinho com 30 anos, porque basicamente houve ali aquela zona que ele tinha e que comprou grandes propriedades que ele tem, arderam quase todas agora, como arderam há 30 anos, e ele estava a resinar há 2. Isto é, quando toda a gente aposta, por exemplo, na questão da plantação de eucalipto, aquele senhor também tem uma área muito grande de eucalipto, também apostou e fez uma floresta mista, neste caso com pinheiro. E aquilo que ele sentiu foi que o senhor, por exemplo, era um senhor extremamente forte, psicologicamente ele foi muito abaixo, exatamente porque viu mais de 100 de hectares de pinho, que era das pessoas, ele era a única pessoa que me estou a recordar em Pedrógão e ali quase na zona a fazer a extração de resina. Isto é, ele andou 30 anos à espera para começar ali a produzir e naqueles dias, pura e simplesmente ele viu, e se calhar a partir daí se plantava até aquele momento eucaliptos, se pudesse plantar agora o resto da vida do eucaliptos plantava. Pronto, por isso eu acho que é assim, e as pessoas que tinham propriedade florestal, acho que houve, numa parte final, houve a criação de uns parques, mas que não resultou, a meu ver. E se há uma parte de perda de rendimento por parte das pessoas, tem a ver com a parte da floresta. E nesse sentido, não houve nenhuma medida no sentido que pudesse minimizar, como houve na agricultura, a meu ver. E, sobretudo, também as pessoas estão à espera do que é que, no fundo, pode vir aí que possa ajudar, porque até neste momento, em termos de plantação, isso assim, há às vezes anúncios que se vai haver umas campanhas ou vai haver apoiar outras plantações. Por exemplo, em Pedrógão, no último ano, por exemplo, há 2 senhores que estão a plantar castanheiro, cerca de 7 hectares, e essa pessoa até esteve aqui já desta comissão, e outro senhor que já tinha 2 hectares, plantou mais 5 ou 6 em volta de uma aldeia. Pronto, esse tipo de situações poderá ser muito útil e se houver mais escrituras, tenho certeza que há mais pessoas a fazer. Mas, em termos de apoios florestais, eu penso que não posso dizer que houve más aplicações, porque eu acho que houve pouco ou nada. Da parte agrícola, posso lhe dizer que houve 2 dificuldades.
Não se esperava um tão número de pedidos, a meu ver, ninguém esperava aquilo, nem as câmaras quando perceberam que já ia naquele número de pedidos. E depois, acho que não houve capacidade de resposta em termos administrativos para responder àquilo que as pessoas pediram. Posso lhe dizer, por exemplo, que uma altura ouvia dizer que a Câmara tinha um fundo que depois acabou por transferir para o Revita e que esse fundo queria dar, por exemplo, para a reconstrução dos barracões agrícolas, que era uma situação que muita gente tinha prejuízos, mas depois chegou-se a um problema que era, então pedimos ao Ministério da Agricultura que diga quem é que recebeu barracões agrícolas para não haver duplicação, não é? Mas depois, para aí 80% dos processos ou 90% não estavam digitalizados. Ou só numa parte final é que a Direção Regional da Agricultura começou a comunicar às pessoas que estava a pagar oliveiras e trator, mas que não pagou o anexo agrícola. Isto é, depois podia acontecer a Câmara estar a pagar assim, por exemplo, imagino que lhe dava 2.000 euros, ou, através de candidaturas, não é? Para um barracão agrícola e depois você afinal tinha recebido o barracão agrícola. Mas depois o outro senhor que tinha 20.000 euros só recebeu o trator, mas não pôs o barracão agrícola. Isto é, o facto de também não haver, por parte do Ministério da Agricultura, ali uma decisão no sentido de comunicar a toda a gente o que é que estava a pagar, depois, mesmo que houvesse pessoas que quisessem contribuir com mais, no fundo também não era possível evitar essas duplicações. Daí que houvesse essa dificuldade, não é? E depois que se tentava, no fundo, não receber. Depois também houve muita gente, por exemplo, em Pedrógão houve um senhor da Alemanha que arranjou um donativo e que trouxe 20 tratores. Ele distribuiu a quem ele os quis, não é? Pronto, isso aí houve muita gente que, posso lhe dizer, se calhar um dos problemas que as pessoas de Pedrógão tiveram sorte, houve muita gente que veio a Pedrógão dar dinheiro às pessoas porta a porta, mas isso também criou um mal-estar até aos próprios vizinhos. Isto é, há coisas que não pode ser nem a Câmara nem o Estado que controla, não é? Há coisas que fogem e nesse sentido, em termos agrícolas, houve pessoas que foram apoiadas, individualmente por outras pessoas, mas que não é impossível o Presidente da Junta saber que é que recebeu os tratores, ou o Presidente da Câmara, não é? Até porque as pessoas que vão receber também não querem dizer, ou muitas vezes não dizem. E nesse sentido, se calhar teria sido útil o Ministério da Agricultura, quando comunicasse às pessoas, dizer o que é que estava a pagar. Numa parte final ou fez, numa parte inicial e meio penso que não fez. E nesse sentido, se calhar depois, não sei se foram verificar, e acho que também talvez poderá ter falhado, é a verificação se a pessoa depois repôs ou não. Porque depois também entender-se que aquilo seria uma indemnização e não uma reposição, não é? Essa parte, se calhar, compete ao Ministério da Agricultura ver ou não, mas que não posso dizer. Pronto, mas aquilo que eu tenho a certeza e que assisti é que, se calhar, em todas as aldeias, se falhou, foi por culpa daquela família ou por um relapso informático, 9 em cada 10 pessoas receberam, em termos de família, não é pessoas, família. Por isso eu acho que as pessoas, nesse sentido, em muitos casos, o apoio, volto a dizer, há bocado disse, na parte que havia pessoas com muito mais prejuízo, não é? E esse prejuízo, as pessoas preferiram não assumir esse prejuízo, mas ter uma coisa sem burocracia, não é? Depois, o que foi, neste caso, ajudado pelo facto do Revita ter assumido, e nem sequer estava no critério do Revita, não é? Mas pronto, alguém tomou essa decisão, que até se calhar, analisando bem aquilo, viola até o regulamento, mas pronto, mas alguém tomou essa decisão e posso dizer que para as pessoas de Pedrógão e para todo lado foi prático, mas se calhar não era isso que estava previsto e se calhar outras coisas podem ter ficado por fazer, mas isso não quero me pronunciar sobre isso. Relativamente a outras medidas, é assim, acho que Pedrógão, como outros concelhos, e agora vimos o caso dos vizinhos de Oleiros, aquilo que nós assistimos, por exemplo, é que quando o Estado diz que quer que se façam as faixas de gestão de combustíveis, não é? Mas é em propriedade privada. Por exemplo, há uns anos atrás, ouvi dizer que havia umas faixas intermunicipais ou faixas regionais, acho que nunca vi nenhuma na minha vida. Pronto, não sei, já visitei ali os concelhos, pronto. Se calhar se houvesse uma dessas entre Pedrógão, na Serra e no Viso, que limita ao concelho de Pedrógão-Castanheira, se calhar não tinha passado para a Castanheira, não é? Mas aquilo são terrenos privados. Isto é, as pessoas têm lá plantações, têm lá árvores, têm lá tudo, isto é, o Estado agora também não pode dizer, agora não faz aqui plantações. Isto é, já não pode construir, não pode plantar, o Estado eu acho que tem que repensar, e sobretudo essa questão das faixas
e, sobretudo, na questão dos grandes fogos, o que é que pretende fazer em termos regionais de combate e de prevenção, porque em termos municipais é fácil. As câmaras, neste momento, eu costumo dizer às vezes para o meu engenheiro florestal, o meu colega, que a profissão pior neste momento da Câmara Municipal é do engenheiro florestal, porque é ele que tem que ir ter com as pessoas a dizer agora vamos cortar aqui as árvores e você vai ficar todo contente, não é? O senhor Vítor, por exemplo, para se cortar as árvores dele, e até sou uma pessoa que eu conheço, já chamou umas poucas vezes a GNR, porque ele entende que teve... Só para dar uma noção, ele tem uma zona com uma extensão de 1 km, em que os únicos pinheiros que não arderam são junto à estrada, porque apagaram o fogo. E agora passou a faixa e cortou-lhes. Você agora vai lá dizer ao homem, não é, que ficou sem aquilo tudo, que agora cortaram o resto dos pinheiros. Isto é, as câmaras municipais têm que cumprir a lei, senão não cumprem a lei, têm problemas, vamos todos em tribunal, não é? Mas, por outro lado, alguém tem que fazer as faixas. E depois anda lá o engenheiro florestal, com o senhor da GNR, a dizer às pessoas. Depois há um problema mais grave neste momento do que os eucaliptos, o que é grave nas faixas, que tem a ver com a questão, no outro dia até havia um bocadinho da sessão, que tem a ver com a questão das infestantes. Não é? Nós temos uma infestante no sul do concelho, que abrange já 10% do concelho, que é as áquias, que são umas espinhosas, que nem os jabalis lá entra. Nem os jabalis lá entra. 10% do concelho de Pedrógão já tem aquilo, e está-se a espalhar em zonas. Nós, recentemente, aqui há 1 mês e meio, 2 meses, vi uma reportagem, Estrada Nacional 236, Pedrógão Castanheira, não estão feitas as faixas tão de combustíveis, e realmente olhámos para aquilo, quando não eram eucaliptos, eram as acácias que apareciam nas faixas. Foi feito o ano passado. O problema, e eu posso dizer que eu tenho o cartão das curas, e costumo curar acácias e eucaliptos também, aquilo que eu lhe posso dizer é que a maior parte do Estado e das câmaras estão todos a gastar dinheiro muito mal. Porque aquilo que devia acontecer é feito um concurso público, é cortado as árvores. Ao fim de 4 meses, passa uma cura e queima 60% das acácias, ou das infestantes, ou dos eucaliptos. Passado 3 meses, ou 2 meses, passa a segunda cura e queima mais 35% das infestantes. E passado mais 4 meses, embora tenhamos que ter aqui o cuidado da questão do inverno, porque podemos estar a fazer uma cura e aquilo chover e lava tudo, não é? Só estamos a pôr o produto no solo. E ao fim da última cura, que é a terceira, apanha o resto. Eu posso dizer que uma pessoa que tem uma propriedade com 10 hectares, que estava há 8 anos infestada com acácias, ao fim de 3 anos, desapareceram. 2, 3 anos desapareceu, com as 3 curas. Veio o fogo, parecia uma plantação de erva, como se fosse um relevado. 2, 3 anos outra vez, e elas desaparecem outra vez. O problema que o Estado está a fazer com as faixas de combustíveis é que nós estamos a fazer concursos para cortar. No ano seguinte, fazemos um curso para cortar. No ano seguinte, fazemos um curso para cortar. E isso é que é o erro grave, porque, eu vou dar este exemplo, a Câmara de Pedrógão recebeu fundos comunitários para vários projetos. Um era galerias ripícolas. A própria lá previa, junto àqueles 10 metros da galeria, a cura dos eucaliptos, a cura das acácias. E, nesse sentido, qual é que é o erro do processo? É que aquele projeto só tinha uma cura e remediou. Só que o problema é que, como aquilo tem um prazo, e muitas vezes o que é oposto em termos daquilo é que tem um princípio e um fim, porque temos que pagar e fechar logo o projeto. Às vezes o que falta é o projeto ser a médio e longo prazo. Porque se aquilo tiver, por exemplo, uma duração, como teve a estabilização de emergência para Pedrógão, de 2, 3 anos, e se tiver previsto o corte e depois fazer essas sucessivas, né, se calhar aí compensa. Pronto, e uma das coisas que, por exemplo, Pedrógão e os outros municípios, por exemplo, beneficiaram muito foi com a parte do projeto financiado pelo Estado das galerias ripícolas e da faixa de gestão da parte da estabilização de emergência, porque houve muitas que o Conselho nunca tinha tido. Nós já tínhamos tido outros fogos que nunca tivemos esse tipo de apoios, né? Mas, por exemplo, havia ali situações que foram boas já, mas que acho que podem ser melhoradas. Agora, nós, mesmo na Câmara, às vezes continuamos a fazer isso, quem está à frente, mas, por exemplo, vemos o estado das infraestruturas de Portugal, por exemplo, no IC8 ou nos outros, em que está sempre a fazer cortes, mas é que assim, as acácias, aquilo é cortes todos os anos. Isto é, nós estamos ali a ter, e depois temos um problema às vezes, é que nós dizemos assim, no caso das infestantes, vamos cortar 10 metros da faixa da estrada, mas o problema é que aquela faixa, por exemplo, de infestantes tem 20 metros de largura ou 30. Aí, nesse caso, devia incluir toda a faixa
da infestante. Pronto, isto são situações que acontecem no dia-a-dia que depois, por não poder fazer mais que os 10 metros, não é? Aquilo todos os anos vai continuar. Pronto, o que falta às vezes nesse tipo de situação, ao meu ver, é que têm aparecido alguns projetos que resolvem as coisas, mas, sobretudo, falta aqui uma continuidade e, às vezes, o fechar do ciclo. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, faz favor. Bom, há realmente uma falta de avaliação e de política de longo prazo para além do imediato no que diz respeito às intervenções florestais. E há até ferramentas que são contraditórias. Os planos de transformação da paisagem nunca foram vertidos para dentro dos planos regionais de ordenamento florestal. A Estratégia Nacional para as Florestas é também discrepante dos PROFs e dos planos de transformação da paisagem e, portanto, há indicadores completamente contraditórios entre as diversas ferramentas de política florestal. E há também insuficiências no que diz respeito a cada uma destas leis. É verdade que as faixas de gestão de combustível estão a ser planeadas e geridas de uma forma errada e que, a meu ver, têm de começar a ser tratadas como ecossistemas que necessitam de intervenção planeada como um ecossistema, porque depois de cortar, alguma coisa vai crescer ali e, portanto, como o espaço vazio não existe, as acácias são o que brota mais rápido e, portanto, quanto mais faixas de gestão de combustível temos, maior são os corredores também de propagação de muitas plantas invasoras. Mas já nos estamos a desviar do assunto central desta comissão, que tem a ver com a aplicação de fundos, e a esse respeito não tenho mais nenhuma questão para lhe colocar, face às perguntas que já foram colocadas anteriormente e também em audições anteriores. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao complementar do PCP é ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar o Sr. Bruno Gomes e os esclarecimentos que já aqui nos prestou, até porque compreendemos a sua posição aqui assumida, que tem todo o direito de se remeter ao silêncio em determinadas matérias, mas, de qualquer das formas, gostaríamos de aproveitar a sua presença aqui porque, não tendo agora funções políticas, certamente conhece bem o território a que nos reportamos e o Conselho, portanto, é possível nós termos aqui também algum esclarecimento relativamente a alguma matéria. Nós nunca deixámos de fazer, ou melhor, nunca deixámos de colocar aquela que é a nossa apreciação relativamente a esta comissão de inquérito. O Sr. Bruno Gomes até disse aqui que Pedrógão já tinha um grande incêndio. Depois foi fundamentando este grande incêndio nas guerras políticas e algumas pessoais. Nós até entendemos que esse grande incêndio estendeu-se a esta comissão. O PSD nada mais fez, nada mais quis do que acabar por trazer para esta comissão aquilo que é a chicana política, aquilo que é uma situação que nós rejeitamos, que é transformar as vítimas em culpados. Criou-se aqui a ideia de que houve um aproveitamento, houve situações de que todas estas vítimas passaram um pouco pelo crivo da corrupção e da ideia de fraude. Nós entendemos que há locais próprios para que se possa efetivamente corrigir, porque também não compactuamos com ilegalidades, com erros que a terem acontecido devem ser apurados, devem ser corrigidos, e há locais próprios para fazer esse julgamento e os tribunais é para isso mesmo que eles servem. Não entendemos que esta comissão sirva de homenagem a estas vítimas. Não serve de homenagem, certamente, porque para servir teríamos que nos preocupar com o que é que faltou ou o que é que está em falta para apoiar e não com possíveis, porque é aquilo que tem sido explorado, principalmente pelo PSD, explorando aquilo que é possíveis erros que, num processo tão complexo e tão sensível como este, nós não nos podemos esquecer que grandes incêndios têm havido em Portugal e em outubro houve um ainda bastante com uma dimensão em termos territoriais bastante maior, também com um aspecto que neste se verificou com grande dimensão, que foi a perda de seres humanos, com a morte de vítimas
E, portanto, esse sofrimento veio criar aqui ainda uma maior dimensão de sofrimento nesta situação. Por isso, nós não conseguimos entender nem aceitar, mas, portanto, aceitamos legitimamente e democraticamente aquela que é a apreciação feita pelo PSD. Também entendemos que o PSD deve fazer a mesma coisa relativamente à nossa posição e apreciação relativamente a esta comissão. E, por isso, quero lhe perguntar relativamente... porque para nós é importante esta questão. Se nós quisermos ser sérios num processo de indenização e de apoios desta natureza, temos que olhar para o que tínhamos antes, temos que olhar para aquilo que foi feito e apoiado e temos que olhar para o que temos. Já passaram 3 anos, já passaram mais de 3 anos. Temos que olhar seriamente se todo esse processo veio, de alguma forma, conseguir colmatar aquilo que tinha e aquilo que se perdeu em todo este processo. E por isso quero começar por essa situação, por essa questão. De que medida, ou melhor, o que é que está ainda em falta para apoiar? Para responder, Sr. Bruno Gomes, por favor. Assim, na minha opinião, aquilo que falta apoiar é... Pedrógão, como a nossa região, tem um problema grave em termos de economia. Nós não somos atrativos, nem temos capacidade, nem muitas empresas. Se calhar o que falta por apoiar, por exemplo, era criar, nós temos, por exemplo, uma escola profissional, tentar criar ali um polo que puxasse empresários através da escola profissional. Posso dizer, nós neste momento, a nossa principal, para mim, a meu ver, vantagem económica que nós temos face à região toda tem a ver com a questão da natureza. Pedrógão e a zona de Pedrógão, mais ou menos entre Sertã e Figueiró dos Vinhos, existe uma zona para mim que eu tenho, que é a região do Médio Zezer, que neste momento recebe mensalmente pessoas que vêm viver a segunda ou a terceira vida para Pedrógão, de países estrangeiros, e que neste momento são eles que dão aqui a parte do turismo e do turismo de habitação, que nos dão um alento a Pedrógão, porque neste momento nós hoje em Pedrógão, ou mesmo em Figueiró, ou ali à volta, se calhar encontramos tantas pessoas estrangeiras como de Pedrógão, muitas vezes. E nesse sentido, nós temos basicamente temos grandes empresas, tudo na área da floresta, temos a Ener Pellets, para nós em Pedrógão. Nós tivemos uma empresa, que é a Ener Pellets, com a Duofil, que era uma empresa de tubos PVC, que funcionaram apenas as duas empresas recentes. Nos 2 anos que funcionaram, Pedrógão, que é se calhar o segundo concelho mais pequeno de Leiria, era o 6º mais ou 7º mais exportador. Entre a Ener Pellets, que exportava pellets, e os outros que exportavam PVC. Veio a crise de 2009 e o PVC entrou em layoff e praticamente trabalha muito pouco, e depois veio o fogo e a Ener Pellets ardeu toda. Passou por uma dificuldade muito grande por causa das seguradoras que ficaram com uma parte dos fundos, mas penso que tudo o que havia de empresas, todos eles se repuseram. Se calhar algumas até estão melhores, houve algumas que até contrataram mais gente, mas o que nos falta também é pessoas e capacidade de criar, porque o problema neste momento é esse, é que os jovens às vezes até conseguem tirar cursos superiores, mas é o primeiro passo, tirar o curso superior é o primeiro passo para não ficar, isto é, e muitas vezes fica quem não tira o curso superior, porque fica na parte da floresta, ou se calhar como eu tive a felicidade de ter um emprego público, ou se calhar como o meu irmão Paulo, que teve a infelicidade de ter que emigrar, isto é, acaba por haver muitas vezes, consoante também aquilo que os jovens tiram os cursos e acabam por não ficar. E nesse sentido eu acho que há uma parte social e de turismo, por exemplo, que está a ser altamente penalizada, porque, por exemplo, nós podíamos olhar hoje para as Albufeiras como um resort turístico, não é? Mas em termos legais, o que assistimos, sobretudo com a questão dos fogos, é que nós temos uma vista em Pedrógão fabulosa sobre a Albufeira, mas as regras neste momento são altamente restritivas por causa dos fogos. Ou então tem aquilo para fazer hoje uma casa naquela zona já não urbana, com vista para a Albufeira, a pessoa tem que ter 3 hectares e depois tem que ter um conjunto de características. Isto é, quando nós, por exemplo, temos a orla costeira, que tem problemas por causa do nível da subida das águas, né? Nós nas Albufeiras não temos isso. E nós, no Zezer, por exemplo, entre Tomara e se calhar ali a zona de Oleiros, de Álvaro, tem um potencial extraordinário de turismo e turismo de habitação,
em que se calhar as próprias albufeiras deviam ser, a regulamentação devia ser alterada para permitir mais o turismo, porque nós temos casas, pessoas a virem gastar €500 000 e €1 milhão, que depois dão emprego a não sei quantas pessoas, que depois fazem turismo, que depois trazem outros turistas. Temos casas a serem vendidas ali por 300, 400 mil euros, às vezes, que a mesma casa só tem esse valor em Lisboa ou em Leiria, não é? E temos um potencial que, neste momento, acaba por estar muito restritivo também. Isto é, em termos de regras, é difícil. E, sobretudo, por causa do fogo, que ainda veio agravar mais a questão da dificuldade do espaço florestal. Mas estas zonas, o grande atrativo que têm é a sua beleza natural e a água. Porquê? Porque aquela zona é a zona que tem mais solo, mais água, não é uma zona deserta. Por exemplo, nós quando vamos da Sertã, por exemplo, a Provença já começa a desertificar um pouco. E quando nós passamos de Figueiró para o lado de Penelas, é muito chuvoso. E posso lhe dizer, nós temos um problema grave com a Google. Porque cada vez que aparece a palavra Pedrógão Grande na Google, aparecem carros queimados, aparecem corpos com mantas por cima, não é? O nosso problema neste momento é que nós queríamos que alguém dissesse à Google ou alguém patrocinasse qualquer coisa que também mudasse a barragem. Sim, pronto, nós podíamos fazer atividades, aparecem notícias de atividades e nós sabemos que quando aparecer muitas notícias boas da paisagem, não é? As fotografias más vão desaparecendo. Mas se calhar aquilo que nós também precisávamos era que houvesse também um bocado aqui esta alteração e se calhar aqui esta vertente também nunca foi explorada por nenhuma Câmara ou por poucas foi. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Como se diz lá na minha terra, sinto o chão a fugir-me debaixo dos pés. Eu tenho que ir para outra comissão e isto está mesmo complexo para gerir, mas não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para lhe fazer algumas questões. Já falou relativamente à agricultura, à floresta, e em concreto, tendo mais em consideração aquilo que foram os apoios na área da agricultura e da floresta, mas propriamente da agricultura, nós gostaria que me dissesse e confirmasse se esta ideia de obstaculização e de dificuldade no acesso aos apoios, porque havia um processo simplificado com um teto muito baixo, 5 mil euros, nós, o PCP, lutámos para que fosse pelo menos 10 mil euros, já teria outras condições para grande parte, uma faixa maior de vítimas, que perderam bastante na agricultura, mas também uma das coisas uma ideia que nós percebemos e nos foi transmitida até por alguns depoentes já aqui trouxeram essa ideia, foi, praticamente todos vieram nos dizer que foram as perdas que se ajustaram às ajudas e não as ajudas que foram ao encontro das perdas que tinham acontecido. E já agora, porque eu agradecia, queria também que aflorasse, para além destas questões, as questões relacionadas com os serviços públicos, nomeadamente as zonas agrárias, nomeadamente os serviços de extensão rural, tudo isto porque os incêndios, este incêndio e muitos outros que já aconteceram, era uma catástrofe anunciada. Ou seja, a política que foi sendo seguida relativamente aos investimentos nos serviços públicos, relativamente aos investimentos dos sucessivos governos no interior e no mundo rural, conduziu ao despovoamento, conduziu à criação de condições para que bastava que um dia houvesse um incêndio e tudo aquilo que aconteceu acabasse por acontecer. E, nesse sentido, gostaria também que nos pudesse reportar relativamente aos serviços públicos e uma área também muito importante tem a ver com a segurança. A segurança, ou seja, que não está no objeto desta comissão. É verdade, porque o PSD não colocou isso no objeto, mas para nós é um apoio fundamental. Garantir que esta população não volta, e todo o nosso país, não se volta a verificar um drama desta dimensão e tudo fazer para evitar que os incêndios que nós, ano após ano, nos confrontamos com eles, não tenham estas dimensões ou possamos evitar que eles tenham dimensões em termos económicas, sociais e de vidas humanas, é uma responsabilidade que nós temos. E isso muito resulta dos apoios em termos de segurança, de prevenção de incêndios que nós possamos ter. Que também saber se alguma coisa se alterou ou não, tendo em consideração a lição que deveria ser aprendida com este incêndio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra ao Sr. Bruno Gomes. Faz favor. Relativamente à questão do ajuste, houve um terço das pessoas pelo menos baixaram, seguramente. Um terço daqueles 1000 baixaram o valor. Agora também vou dizer isto sinceramente, se não têm baixado,
e se fosse até aos 10 mil, que eu acho que seria o justo, o valor pago pelo Estado seria exponencialmente muito superior. Muito superior. Pronto, nesse sentido, mas depois também é assim, eu sou uma pessoa que gosta de ser justa e há coisas às vezes que as pessoas não gostam de ouvir. Eu acho que, por exemplo, no fogo de outubro, as pessoas foram muito mais prejudicadas do que no fogo de Pedrógão, nesta reposição, mas muito mais prejudicadas. E pronto, relativamente à questão dos serviços públicos, nós não notamos, assim, diretamente, que tenhamos perdido qualquer serviço. Acho que houve aqui uma fase, se calhar, que perdemos lá atrás. E muitas vezes, quando já somos pequenos, quando perdemos já nunca mais recuperamos. Agora, muitas vezes, por exemplo, a autarquia, por exemplo, precisa, por exemplo, de um ou outro projeto local e acho que muitas vezes deviam ouvir, e se calhar mais as autarquias, até nesses serviços, até porque há serviços, por exemplo, eu vou dizer isto pessoalmente, há um serviço que foi abandonado pelo Estado nos últimos 20 anos, que é a questão das linhas de água. Ninguém sabe quem é o dono. Se calhar aí, esse sim foi abandonado e não há um pai. Estou-lhe a dizer isto até em termos de atividade profissional. Pronto, não sei, é assim, pela lei sei quem é que rege, mas na prática não se vê. Relativamente à questão da segurança, aquilo que eu lhe tenho a dizer é que nós, por exemplo, já vimos, por exemplo, nós tínhamos uma ação ali ao lado que era o topo de gama na questão da prevenção e ardeu à mesma, não é? Isto é, também não interessa, nós podemos ter tudo e mais alguma coisa e GPS do melhor e carros todos investidos, não sei o quê, mas eu vou-lhe dar este exemplo, que era a empresa do meu sogro, que o meu sogro tinha, que é um senhor que tinha uma empresa de têxtil, que fazia pasta de colchão. Ele sabia que tinha 7 minutos para entrar na fábrica quando houvesse um incêndio, porque a partir dos 7 minutos ele já não tinha nada, e ele teve 6 ou 7 focos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, a grande lição que temos a aprender é sobretudo quando matar de início. Posso dizer que o irmão dele ficou sem a fábrica, bruxou lá agora ao fim de 20 minutos ou de meia hora, de uma hora. E a fábrica que ele tinha, e ele tinha encerrada dele, estava a trabalhar na Castanheira de Pera, ardeu toda, há 3 meses atrás. Porque ele não conseguiu chegar ao fim dos 7 minutos. Ele chegou muito depois dos 7 minutos. E o problema que acontece é que nós sabemos que um incêndio florestal, se calhar os primeiros 20 minutos são os cruciais. A partir dos 25, 30, e vou-lhe dizer, na minha casa, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu fui estufador e aos 13 fui sapateiro durante 6 anos. E os meus irmãos eram nadadores, salvadores e bombeiros. E eu sabia, e eles estavam lá, nunca aprendi. A primeira vez que eu andei a apagar o fogo foi em Pedrógão Grande, a 17 de junho. E posso dizer que fui uma das 6 pessoas que andou a apagar o fogo, que começou nas regadas e que foi aquele que dizem que foi o fatídico. E posso lhe dizer que eu armei-me em campeão e foi por uma encosta abaixo com 2 mangueiras de sulfatar pesticida, ou sulfatar, matar as acácias e aquilo, e ia com água a apagar o fogo. Até que às 7 horas veio uma vertente e eu tive que correr à frente do lume. E caí, parti o telemóvel, por sorte andei 200 metros em encosta acima e só não morri, mais o meu sogro, por muita sorte, porque chegámos ao cimo do Biso, começámos a descer e aquilo já tinha ardido durante a tarde, porque senão também tínhamos lá ficado. Isto é, há coisas que são imprevisíveis e nós sabemos que temos X minutos para atuar. E acho que é isso que nós continuamos a falhar muitas vezes, é que quando nós temos um incêndio, se calhar nós, mesmo aos bombeiros, ou seja, a questão de aviões, por exemplo, em Pedrógão, uma altura, começou o fogo primeiro com o de Góis, e nós vimos os helicópteros e aviões ir para Góis. Mas o nosso começou primeiro e o outro é que levou com os aviões. Pronto, mas os dois tinham que ser atuados, não é? O problema disto é que nós chegamos a um ponto também não conseguimos a função pública responder a tudo ao Estado português. Mas volto a dizer, quando não atuarem nos primeiros 20 minutos, ou 5 minutos, ou 10 minutos, tudo isso não há medidas que depois consigam minimizar. E sobretudo quando não há faixas regionais. Não é? Quando nós, por exemplo, se calhar devíamos fazer faixas de 150 metros na divisão dos concelhos nas linhas da montanha, ou 200. Mas são propriedade privada, na maior parte dos casos. Muito obrigado. Sr. Deputado, por favor, para prosseguir. Sr. Presidente, é mesmo para agradecer os esclarecimentos e pedir encarecidamente a compreensão, porque eu não posso continuar mais presente e termino por aqui o meu questionamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Bruno Gomes. Dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendemos bem as questões que invoca para não responder a um conjunto de perguntas, e está no seu direito legal do Código Penal e do Código de Processo Penal. Uma nota prévia, não deixamos de achar estranho que o partido que requereu potestativamente esta audição tenha perdido 2/3 desta audição na pequena intriga politiqueira e da politiquice do Conselho de Pedrógão Grande, mas também não deixa de demonstrar que aquilo que o Partido Socialista tem vindo aqui a colocar, que muita desta própria Comissão de Inquérito tem a ver com questões políticas, tem a ver com, como também já foi dito noutras audições, vizinhos que se chateiam, pessoas que mudam de partido e alguma também vingança em algumas matérias aqui colocadas. Em primeiro questão, o Sr. Bruno Gomes falou aqui que não tinha havido apoios públicos no Revita. O Revita tem 1/3 de apoios públicos, 2,5 milhões de euros do Revita é fundos da Segurança Social, o remanescente 2/3 são fundos do Estado. Pelo menos deu a entender que o Estado é que devia ter colocado, e também dar uma nota que tanto é apoio privado à parte da habitação, como é apoio privado à parte da agricultura. Uma primeira questão, como classifica os apoios do Estado, transversalmente, em relação ao Pedrógão, nomeadamente no contexto que foi preciso, como já aqui disse, decidir muito rapidamente, era preciso tomar decisões muito rapidamente, com muita pressão pública, com muita pressão política, com um conjunto de membros do Governo, o Sr. Presidente da República, etc., no terreno também. Questionar como é que avalia esta prestação da resposta dos poderes públicos, nomeadamente do Estado Central. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Bruno Gomes. Sendo verdadeiramente honesto, relativamente à questão do Revita, não me pronuncio. Se eu olho, por exemplo, o apoio às empresas, acho que foi, se calhar, a primeira vez que atingiu uma taxa tão alta de comparticipação. Se eu olho, por exemplo, à questão das linhas de água e a questão de estabilização, acho que não me lembro que tenha havido outras situações. Relativamente à questão das vítimas, nem sequer falo sobre isso, que é indigno. Mas, em muitas situações, em infraestruturas públicas, também acho que foi extraordinário. Nesse sentido, acho que até uma boa parte houve aqui quase um comprar da dor, porque, por exemplo, numa primeira fase estávamos todos feridos e eu senti essa resposta. Acho é que houve coisas que ficaram por fazer. E, por exemplo, na área da floresta, acho que não houve uma resposta, e se calhar não houve a resposta, mas pode haver, porque o que ardeu, ardeu, e no fundo seria uma indemnização, mas a grande resposta que pode ser dada aqui é na forma da nova criação da nova floresta. E acho que aí o Governo, ou quem está no Governo, ou seja, quem estiver no Governo, pode dar essa resposta, porque o que nós vamos precisar, sobretudo, é a forma como vamos gerir a floresta. E se houver a criação de novas florestas mistas, sobretudo até com espécies autóctones, mas para isso temos de chamar os privados. Eu vou dar um exemplo dentro da minha área profissional extraordinária que foi feito nos últimos 3 anos. Chama-se BUPI. O BUPI hoje permite a Câmara identificar o proprietário para limpar a faixa. Permite às Estradas de Portugal identificar o proprietário para fazer uma expropriação. Permite a Câmara notificar a pessoa por causa desta coima ou aquilo. Permite a Câmara perceber se não tiver aquele BUPI feito, porque já temos 30% da estrutura do Conselho. Mas, por exemplo, agora, o que é que o BUPI trouxe de bom? Trouxe porque é um processo altamente simples, pode errar, se calhar, 10, 15% no limite da propriedade, mas acerta em 90%. E o Estado, quando quer saber o proprietário, mas acerta em 90%. E o Estado, quando quer saber o proprietário,
Agricultura. Também nas habitações, sabendo nós que o Sr. Bruno Gomes provavelmente nessa matéria não poderá responder, e esses apoios no ponto de vista global foram fundamentais para o Conselho de Pedrógão e para a própria reconstrução do próprio Conselho. Podemos então concluir isso, Sr. Bruno Gomes? Sr. Bruno, faz favor. Nós queremos sempre mais, mas estaria a ser ingrato se fosse o contrário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Poderá, e aí, se não puder responder, compreendemos, poderá classificar como se funcionava o apoio do Revita? Como é que funcionava? Como é que era o apoio? Como é que era feito na Câmara de Pedrógão Grande? Para responder, por favor. Qualquer declaração. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Atendendo que a matéria do foro, do processo, e atendendo que também terá que responder noutros fóruns sobre esta matéria, percebemos esse direito que a própria lei lhe coloca, mas não deixaria de poder fazer também a pergunta. Outra questão, tendo sido vereador ao momento de junho de 2017, qual é que é o sentimento vivido na Câmara Municipal nos dias a seguir a este trágico acontecimento no Concelho de Pedrógão Grande, mas também em toda aquela região? Muito obrigado. Para responder. Assim, o nosso sentimento, posso dizer que ia para lá do fúnebre, porque, para além da questão de todos termos perdido, e perdemos pessoas, por exemplo, nós tínhamos uma pessoa muito amiga que vinha à nossa casa e que nos ajudava em algumas situações de tarefas. Essa senhora passava dificuldades, a minha esposa é advogada, ajudava, e posso dizer que ela, para não perder tudo o que ela tinha, porque sabia que estava o fogo lá a chegar, perdeu a vida. Há pessoas que acontece isso. Esta senhora tinha vendido uma propriedade por pouco valor, mas era aquilo que ela ganhou nos últimos anos. E ela, para não perder aquilo, perdeu a vida. Por isso é assim, todos nós em Pedrógão temos situações de famílias, ou de amigos, ou de familiares, diretos e indiretos, que perdemos. E depois, aquilo que sentimos a seguir foi falta de organização. Em todos os aspectos. Nós nunca tivemos centenas de ovelhas ou sem palha, nem sem erva, nem em Pedrógão é um concelho verde. Nós nunca tivemos nada disso, não é? Há coisas que nós nunca vivemos. Pois é assim, a Câmara de Pedrógão é uma Câmara que tem os seus problemas, tivemos problemas de falta de funcionários durante muito tempo, falta de chefias qualificadas, tivemos problemas de transição, tivemos um problema interno, afastamento de pessoas. Posso lhe dizer que nós temos uma assistente social. A Câmara de Pedrógão tem uma assistente social, que por acaso daquele ano, se calhar ainda estava com uma administrativa social, que é uma coisa interessante. Em Pedrógão nós tínhamos uma administrativa social. Isto é, fazia função de assistente social, tem o curso, mas ganhava como aquilo. E ela teve que responder. Se calhar ao fim de 3 semanas ou de um mês, não é? Essa pessoa, até ela precisou de ajuda. E posso lhe dizer que se calhar uma das coisas em termos sociais que falhou, posso dizer, a meu ver, foi a primeira semana. Praticamente as pessoas ficaram ali um pouco... posso dizer que houve uma pessoa que eu vi, ao fim de 4 dias do fogo, perdeu a mulher e as 2 filhas, e eu fui a primeira pessoa lá a chegar. E eu pensei que já não sei quantas pessoas lá tinham passado. Uma pessoa que tinha feito uma casa há pouco tempo, um jovem que não era de lá, fui lá fazer um casarão espetacular, uma zona muito bonita, ao pé da terra dos pais, e uma pessoa esteve ali, ficámos ali 2 horas, nem sabíamos o que é que havíamos de fazer, chorávamos uns, choravam outros, não é? O sentimento é esse, não é? Mas, por exemplo, depois foi criada uma resposta de saúde extraordinária, que se calhar não devia sair tão rapidamente, se calhar devia-se manter mais uns tempos, porque há pessoas que continuam, não é? Há pessoas que sofrem. Nós temos pessoas que, infelizmente, não sei se tem a ver com o fogo, senão que entraram em depressão, outros que têm vindo a falecer de um momento para o outro. Por exemplo, nós temos lá já 7 ou 8 casos, de repente, de cancro da pâncreas, que a pessoa
parece que não tínhamos problema nenhum, nem tínhamos ouvido falar. Num ano são sete pessoas que vão assim. Isto é, pessoas que nós conhecemos e que parecia que estava tudo bem, não parece que há ali um fenómeno qualquer. Assim, há pessoas que continuam em depressão e que têm que ter a ser assistidas. Depois, quem perde familiares não é por um ano ou 2 ou 3 que tem que ser acompanhado, não é? Nós temos situações muito complexas. Depois também, às vezes, também há um profissional pedentismo. Também há pessoas que fazem de profissional pedentismo. Há pessoas que estão mesmo mal. Depois já há 3 ou 4 ou 5 ou 10 que também fazem de profissional pedentismo. Também é uma coisa que, infelizmente, e para a vergonha de alguns, que às vezes passam também assim uma imagem que não é correta. Pronto, e nesse sentido o sentimento foi muito complexo. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Sr. Bruno Gomes, a minha pergunta era essencialmente a ver com as respostas do município e não tanto querer entrar para aquele que é o sofrimento que todos nós compreendemos da população de Pedrógão Grande e aproveitar para novamente dar a nossa solidariedade a toda esta população que sofreu e que continua a sofrer por este motivo, preocupando-me a questão da saúde e preocupando o Grupo Parlamentar a questão da saúde, que respostas foram dadas no momento na área da saúde e que continuam a ser dadas, e que continuam a ser dadas neste momento. Acho que é importante todos nós também termos esse dado, porque é algo que nos preocupa, e também, como foi também a própria resposta às pessoas que estiveram em situações mais debilitadas do ponto de vista da saúde no momento. Para responder, por favor. É assim, eu acho que foi criada uma equipa fantástica que durante bastante tempo, e de psicólogos e de médicos de saúde mental que acompanharam. Aquilo que as pessoas têm tido é que acho que pouco a pouco têm saído, isto é, pouco a pouco, não sei se é já a altura certa para, pronto, mas por exemplo, ainda esta semana tive uma pessoa amiga que está bastante afetada e ele vinha lá do psicólogo. É assim, mas penso que é importante continuar porque há pessoas que ainda necessitam desse apoio psicológico. Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Sendo uma matéria delicada, porque estamos a falar de pessoas, como classifica também os apoios financeiros às vítimas, as indemnizações às vítimas? O que aconteceu? As indemnizações às vítimas. Sr. Bruno, faz favor. Não tenho coragem de responder a isso, não consigo. Sr. Deputado, talvez para enquadrar a questão de outra forma. Sr. Bruno Gomes, se considera que se o processo foi dado de forma correta, de forma célere, e se considera os apoios corretos do ponto de vista dos valores, a utilização correta do ponto de vista dos valores colocados. E se o processo foi célere e rápido? Sr. Bruno Gomes, faz favor, para responder. Eu acho que o processo podia ter sido mais rápido. Ponto 1. Relativamente aos valores, volto a dizer que acho que não devo pronunciar sobre isso, porque tenho a felicidade de não ter morrido ninguém diretamente da minha vida, da minha família, mas, por exemplo, houve pessoas que nos eram muito próximas que faleceram. Agora, a minha resposta, vou dizer, pode ser comparado com tudo aquilo que se passou para trás. Se compararem tudo o que se passou para trás, não é? E aquilo que foi agora, a resposta está aí. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. A ideia que nós temos é que, comparativamente com outros casos semelhantes para trás, as indemnizações foram significativamente superiores. E, não querendo também alongar muito mais esta audição, até porque tivemos, da parte do Grupo do Partido Socialista, respostas que considerávamos cruciais na sua audição, nomeadamente sobre a importância dos apoios e nomeadamente sobre a importância também do cadastro no Conselho de Pedrógão Grande, questionar se, a nível dos apoios, tem mais alguma coisa que queira acrescentar. Se não tendo, agradecemos as suas respostas e desejando também novamente solidariedade à população de Pedrógão Grande. Bruno Gomes, antes de responder, só recordar-lhe, em benefício da sua resposta face à pergunta formulada, que esta Comissão de Inquérito pretende, antes de mais, analisar a atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios. Este é o centro da nossa análise. Faz favor, tem a palavra para responder ao Sr. Deputado. Relativamente aos apoios, acho que foram
assim, volto a dizer, talvez na área florestal tenha falhado, nas outras, infraestruturas foram repostas, agricultura podia ter sido um bocadinho mais, mas se olharmos e compararmos, volto a dizer, não devemos ser ingratos. Isso é a minha opinião, pode muita gente não gostar. Todos nós queremos mais para a nossa terra, mas devemos ser coerentes e, pronto, e aquilo que eu tenho, às vezes, e vejo noutras situações, é que não nos podemos queixar relativamente a isso. Agora, acho que relativamente ao futuro, disse aí duas situações, a questão do turismo e das barragens e a questão, sobretudo, da floresta, e também tem a ver com a questão da prevenção. Aí acho que essas medidas estão em falta relativamente a isso, não tenho mais nada a acrescentar. Em termos de apoios, considero justos. Muito obrigado, Sr. Bruno Gomes. Está terminada a primeira ronda. Entramos na segunda ronda, sendo que as intervenções são seguidas com resposta conjunta no final. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por repudiar, em nome do PSD, veementemente as palavras proferidas pelo deputado do PCP, João Dias, que usou a expressão chincana política e as palavras corrupção e fraude. Estas palavras são da responsabilidade de quem as proferiu e nunca podem ser atribuídas ao PSD. O PSD requereu potestativamente esta comissão de inquérito para averiguar a atribuição dos subsídios na sequência dos incêndios de 2017. E nos incêndios de 2017 não está só incluído o incêndio de junho, está também incluído o incêndio que ocorreu posteriormente em outubro. O PSD não está a fazer desta comissão de inquérito uma caça às bruxas. Esta comissão de inquérito surge na sequência de várias irregularidades que foram detectadas em vários documentos e um deles, que é determinante e bastante preponderante para que fosse requerida potestativamente esta comissão de inquérito, é o relatório do Tribunal de Contas. Na sequência disso, também queremos aqui dizer que as segundas habitações são da maior importância e reconhecida essa importância pelo PSD para as regiões do interior, porque, como eu já referi inicialmente, são um motor de desenvolvimento económico naquelas regiões. E também são um ponto de ligação entre a população e os seus filhos, que por vezes têm de sair para procurar trabalho noutros locais. O problema está nas segundas habitações que foram classificadas como primeiras habitações, ou nas habitações devolutas que foram classificadas como primeiras habitações. Aí é que está o problema. Também o problema está também no facto de terem existido segundas habitações que foram recuperadas ao abrigo do Fundo Revita e outras habitações que não foram recuperadas, outras segundas habitações que não foram recuperadas ao abrigo do Fundo Revita e foram canalizadas para o apoio dos municípios. Portanto, há aqui uma dualidade de critérios e a minha pergunta é se concorda com o PSD que houve aqui violação do princípio da igualdade, uma vez que umas foram apoiadas pelo Fundo Revita e outras não foram apoiadas. Isto estou-me a referir a segundas habitações. Depois, também queremos aqui expressar o nosso lamento por não ter, por não estar disponível para responder às perguntas relacionadas concretamente sobre o Fundo Revita e sobre a recuperação e reconstrução das habitações, mas respeitamos e compreendemos a sua posição. Quero também aqui dizer o seguinte. O Tribunal de Contas, na página 12, faz observações e eu vou passar a ler essas observações.
O Fundo de Revita não é suficientemente claro, o Fundo de Revita não foi transparente relativamente aos donativos em espécie, os municípios não cumpriram a determinação regulamentar de integrar no fundo os bens que lhe haviam sido doados, a definição dos critérios e requisitos para acesso ao Fundo de Revita não foi suficientemente participada e transparente, foi imprecisa, não se focou integralmente nas necessidades sociais e na área da habitação também terão existido algumas irregularidades. A minha pergunta é se concorda com estas afirmações que constam e que eu acabei de citar no relatório do Tribunal de Contas. Posto isto, em nome do PSD, só me resta agradecer a sua presença, a sua participação e a sua parcial disponibilidade para nos prestar os esclarecimentos que entendeu fazer. Muito obrigada. Antes da resposta, o Sr. Deputado está a pedir a palavra para que efeito? Ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos. Por favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente, era só para relembrar o Partido Social Democrata do objeto desta comissão, porque na intervenção passada o Partido Social Democrata falou dos incêndios de outubro, a comissão de inquérito foi requerida pelo Partido Social Democrata falando única e exclusivamente dos incêndios de junho, por isso achamos estranho que seja o próprio partido requerente a ter falado mal do objeto desta comissão, e o objeto desta comissão é única e exclusivamente os incêndios de junho, e é apenas para retificar isso, e acho que é importante ser retificado. Para responder a palavra ao Sr. Bruno Gomes. Normalmente as câmaras têm, e os técnicos, têm um medo e uma má relação com o Tribunal de Contas. Da minha parte, só tenho a reconhecer e a elogiar o trabalho do Tribunal de Contas. Pessoalmente só tenho a dizer isso. Relativamente a conteúdo, não me quero pronunciar sobre o mesmo, mas só tenho a agradecer e elogiar o relatório. Senhores deputados, está terminada a segunda ronda, entramos na terceira ronda. Tem uma inscrição do Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Paulo Leitão. Sr. Deputado, tem a palavra. Para uma intervenção de 3 minutos. Faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Será certamente mais curta que isso, porque eu confesso que também como autarca e que já tive também as competências do urbanismo, queria só que fosse, pedia só ao nosso dependente que fosse só precisado uma questão que foi dita aqui na primeira ronda. Quando é referido que teve competências, que foi vereador do urbanismo, fiquei sem perceber e que depois não despachava e nunca assinou nada enquanto vereador com pelouro, se isto era por estar assumido que tinha determinados pelouros, mas que não tinha competências delegadas pelo Presidente da Câmara. Peço que precise isto porque, por exemplo, no urbanismo, eu fui vereador do urbanismo e das obras particulares no município de Coimbra, e um vereador do urbanismo tem delegações de competências na parte de licenciamento de obras, embargos, etc., que não me irei muito alongar, e que o próprio Presidente depois não pode praticar esses atos sob pena de, sem avocar o processo em si. Portanto, para ficar claro, era se, no fundo, se diria, entre aspas, que era vereador destas áreas e não praticava os atos, por ter ou não ter delegação de competências eficaz. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bruno Gomes, além de politicamente, juridicamente, quais eram as competências? Eram delegadas, não eram delegadas? Esse esclarecimento foi pedido e faz sentido. Faz favor, tem a palavra. Não tinha qualquer delegação de competências, nenhuma delegada. Zero. Certo. Deputado, creio que ficou esclarecido. Senhores e Srs. Deputados, não havendo inscrições e tendo terminado a nossa terceira ronda, eu dou a palavra ainda nesta terceira ronda para uma intervenção de 3 minutos ao Grupo Parlamentar do CDS e ao Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma intervenção, é só para apresentar uma explicação. Eu estive no plenário primeiro e noutra comissão até este momento e naturalmente não ia agora estar a introduzir questões sem sequer ter visto o curso dos trabalhos. Queria só dar esta justificação, agradecer ao depoente e obviamente depois vou ver o vídeo desta audição para poder saber o que nela se passou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço especialmente a sua intervenção porque ela permite, ao menos uma vez, para quem nos está a ouvir, possa perceber que muitas vezes
a presença ou ausência dos seus deputados nas comissões tem a ver, muitas vezes, com outras comissões, com o plenário, com outras audições, e não resulta de outra coisa que não seja a acumulação da agenda. E, portanto, ainda bem podemos fazer isso hoje e agradeço a sua intervenção. Nós damos por terminada a nossa intervenção. Eu cumprimento o Sr. Bruno Gomes, agradeço a sua intervenção, percebendo completamente a sua posição processual e a necessidade de manter reserva em relação ao conjunto de matérias. Cumprimento também o Dr. Vítor Faria, que é uma presença mais habitual aqui, mas hoje bastante silenciosa, ao contrário do que acontece na primeira comissão, mas compreendendo também a sua própria posição processual. Cumprimentá-lo, agradecer a presença. Senhores deputados, amanhã temos também a audição, a partir das 17 horas. Até lá, e muito obrigado e boa tarde a todos, mais uma vez.